Paz e luz em sua vida. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, na sua vida, no seu viver. O canal Joilson de Assis agradece a sua audiência. Muito obrigado. No canal Joilson de Assis você encontra filosofia, teologia, pregações. É um canal que tem variações de temas, tudo para abrir a mente e libertar o homem do que lhe prende. Também entramos na área da história, já que observando a história nós aprendemos muito, muito mesmo. E a história é complexa e às vezes manipulada por alguns grupos de pessoas que às vezes querem tirar vantagens ou dar uma ditadinha, alguma coisa parecida. A história, ela se repete e ela tem muitos a nos ensinar, porque ela mostra um pouco do caráter do ser humano. É o caráter escrito, é a história escrita do ser humano. Então por isso que é tão bom história. Não aquela história chata, mas aquela história que você vê as ações, aonde erraram, o que foram cometidos de erro, quais foram os erros, para que você venha aprender alguma coisa disso. Esta semana eu estudei bastante o stalinismo. Já tinha estudado várias vezes a história da Revolução Russa. A Revolução Russa foi a coisa mais sangrenta que houve na Terra. Mais sangrenta que houve na Terra. E também de grande sofrimento. O nazismo não chegou nem perto da Revolução Russa e do que ela promoveu de matança e de genocídio, infanticídio e tudo que você vê de cídio, a Revolução Russa cometeu. O que estava por trás da poesia, das propagandas, era um demônio assassino, miserável, que matou em torno de 20 milhões de pessoas. O nazismo não chegou nem perto, com 6 milhões de pessoas. A Revolução Russa matou 20 milhões de pessoas, de fome, com várias técnicas que depois foram utilizadas pelo nazismo. A Revolução Russa, ela começou bem antes do nazismo, 1917. O nazismo, ele veio depois, inclusive utilizando recursos que o stalinismo, a Revolução Russa, utilizou. Por exemplo, Joseph Stalin foi o líder dessa Revolução Russa sangrenta e miserável, onde tomou e matou milhares e milhares de fazendeiros, fez pessoas dignas morrerem de fome e pobres, porque tomaram as terras deles, dizendo que agora era o comunismo, por causa de um livro e de uma filosofia de um cara que depois se tornou inimigo de Stalin. Stalin era um louco. Joseph, olha o nome, Joseph Stalin, era um louco que se levantou, que tinha complexo de perseguição, e ele se levantou na Rússia e, utilizando a filosofia do comunismo, ele começou a tomar a terra dos fazendeiros. Você tem quantas terras? Eu tenho 3 quilômetros de terra, não tem mais. Quem tem agora é Stalin, é o Estado. E eu vou fazer o quê? Você vai morrer no campo de concentração. O campo de concentração foi inventado por Stalin e seus oficiais. E admirem-se vocês, a maioria dos que apoiavam Stalin, dos oficiais de Stalin, era de grupos judaicos secretos. Grupos judaizantes secretos. Eles criaram um campo de concentração que mais tarde Hitler iria utilizar contra a sua própria raça, contra o seu próprio povo no mundo todo. Olha só como é a história. A história é tremenda, é incrível. E o stalinismo, onde a maioria dos oficiais, inclusive, existe aquela dúvida, Joseph Stalin era de origem de que povo?
Aí um diz um nome, declara o povo dele. Outro diz ele era judeu, outro diz não era judeu, era ucraniano, outro não era ucraniano, era russo mesmo. Era de um povoado vizinho à cidade tal. Sabe-se que Joseph Stalin se uniu a grupos secretos e conseguiu chegar ao poder e implantou o stalinismo, que foi a pior coisa que existiu nessa terra. Teve pessoas que ele matou de fome, deixou dentro dos campos de concentração e matou de fome. Outros ficaram presos na cidade, nem podia sair, nem podia entrar. E eles morreram de fome porque 99% da alimentação era tomada para exportar e o dinheiro ir para o Estado russo. Os fazendeiros trabalhavam em 95, 96, às vezes tudo era tomado para exportar. Na medida que a população morria de fome, as exportações aumentavam e o lucro entrava, que ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Foram bilhões de dólares, bilhões em dinheiro, tanto das pessoas que eles tomaram as terras, tanto quanto das exportações que eles faziam a preço de sangue. Eu aconselho você que é entendido, que gosta de estudar coisas novas, a estudar o stalinismo. E você vai ver que depois surgiu a Guerra dos Baixinhos, que Stalin era baixinho, era 1,60 m, e Hitler também era baixinho. E eles fizeram um acordo mais ou menos, né, uma meia-sola, mas Hitler era inimigo do stalinismo, e Hitler teve a ajuda dos Estados Unidos para crescer, para reter a onda comunista, a onda vermelha. Pois bem, de uma das coisas mais perversas que existiu na Terra, a mais perversa foi o stalinismo. Por que se fala tanto em Hitler? Bem, grupos judaicos, com razão, né, falam que foram assassinados 6 milhões de judeus, mas não eram 6 milhões de judeus, eram misturados, né? Tinha gay, tinha proprietário, tinha pessoas comuns, não era só judeu. E também existem bilhões em ouro na Suíça. É um quarteirão inteiro em ouro dele, e aí se requer esse ouro, né? Pelo sofrimento que foi criado. Isso aí é justo, né? Então, a propaganda do nazismo é muito grande. A tal ponto, se você perguntar qual foi o pior ditador do mundo, todo mundo Hitler. Mas Hitler perante Stalin foi uma criancinha, um bebê, porque ele, Stalin, e o Joseph Stalin, com seus grupos secretos, marcaram rebu, mataram com força. Chegou a ser lucrativo demais matar pessoas. Vão por aí, as terras agora, o gado, tudo é do Estado. Então chegava o coronel fulano de tal, que nunca fez nada na vida, só fez matar. Então o coronel dizia, você é o dono dessa terra? Sou. Não é mais. Essa terra agora é do Estado. É do comunismo. Nós somos tudo em comum. Olha a poesia. Poesia do diabo mesmo. Agora é tudo em comum. Todo mundo trabalha para todo mundo recebe todo mundo. E os caras aqui no Brasil se matando por uma ideologia idiota dessa, né? Idiota mesmo, que matou seus conterrâneos de fome e de miséria. Então o coronel dizia, essa terra aqui agora é do Estado. E o cara, não, peraí, essa terra aí veio do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, do meu pai, e agora é minha. Minha nada. Não vai querer não, não. Pá! Mata a família também. Pá, 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 pá. Pega ouro, pega tudo que eles têm, bora. Meu amigo, isso foi um roubo sem tamanho. Você dá para imaginar isso sendo feito durante décadas. Não é durante um dia nem dois, não. É durante décadas. Imagina você o roubo e o rombo que isso provocou nas vidas do povo russo. E o stalinismo cresceu, se fortaleceu, fez aliança com Hitler quando Hitler surgiu, e Hitler começou a imitar o que eles faziam, que era o campo de concentração. Ele começou a criar campos de concentração também, só que em vez de agricultores, Hitler começou a criar campos de concentração
judeus. Não somente judeus, mas de todas as pessoas que não agradavam ao regime, né? Imitou Joseph Stalin. E depois se tornaram inimigos e começaram a combater até que a Segunda Guerra acabou com a vitória russa, né? O stalinismo entrou dentro da Alemanha e chegou a Berlim. Disseram que Hitler suicidou, mentira, morreu aqui no Brasil, aqui na Argentina, né, na América Central. Não houve um acordo entre Hitler e os americanos, e esse acordo fez com que a NASA tivesse 90% dos seus cientistas alemães. Júlio Werner era o principal cientista louco de Hitler, e esse principal cientista louco de Hitler veio a dominar a NASA por toda a sua vida. Pois bem, quando nós olhamos para a história, podemos ver a podridão do caráter humano. Quando o homem mata, cria uma ideologia para tomar, para roubar, para exterminar grupos inteiros. Não somente judeus podem chorar, mas outros grupos também, como os ucranianos, podem chorar. E nessa guerra, nessas duas guerras, se você olhar, às vezes a vítima também é vilão, e o vilão também é vítima. De um lado, Hitler fez milhares de judeus vítimas, mas do outro lado, os judeus também fizeram milhares e milhares de vítimas. Alguns oficiais de Stalin eram judeus, apesar de que os judeus não reconhecem isso aí não. Se eles fossem um grande cientista, os judeus dissessem, ah, esse aí é judeu. Ele foi um grande estadista, ah, isso aí é judeu. Mas como eles foram grandes matadores, não, não é judeu não, não. E Joseph Stalin, não. Bem, fuja da culpa quem quiser, mas não existe ninguém inocente neste mundo. Só o sangue de Jesus para nos purificar. Mas que os judeus pisaram na bola feio, na Rússia pisaram. O stalinismo foi o maior roubo que existiu em todos os tempos. Assassinatos de criança, morte de mulheres, morte de grupos, morte de fazendeiros que não admitiam o seu regime. Stalin matou todos os seus primeiros oficiais e saiu matando, só não matou a mãe. Ele só não matou a mãe, né? Mas ele saiu matando até os seus maiores amigos morreram na mão de Stalin. Era uma verdadeira serpente venenosa, terrível, apoiada. Alguns chegaram a dizer que ele era o Messias. Stalin é o Messias, não é o Messias que muita gente queria mesmo, né? É um Messias sanguinário, ladrão. Para mim, que estudo história, escrevo livro de história, Stalin foi o pior monstro de todos os tempos. O pior monstro de todos os tempos. E cometeu erros terríveis, mas alguns conseguem transformá-lo em herói. Pois bem, alguns conseguem achar que o demônio é um herói também, né? Não tem seguidores de Lúcifer? Ah, Lúcifer é legal demais, o bichinho, oh, coisa boa. Quanto mais Stalin, né? Mas a história mostra que este homem, serpente do mal, ele foi arrasador, principalmente para os seus, e deu origem a campos de extermínio, campos de trabalhos forçados, tudo isso que Hitler imitou, mesmo imitando com a força menor, Hitler imitou essa força do Stalin. Stalin morreu de velhice, de doença, mas foi uma praga neste mundo. Maldito dia que ele nasceu, devido às milhares de mortes de inocentes que provocou. E algumas pessoas no Brasil ainda exaltavam o comunismo. Olha, dizem que mais perigoso que uma pessoa que sabe muita coisa é a pessoa que sabe só a metade. Tem gente que sabe só um pouquinho da história e acha que sabe de tudo. Então o cara entra naquela poesia, não, comunismo, todo mundo trabalhando para todo mundo, não tem patrão, não tem chefe, ah, coisa boa. No final das contas, o capitalismo se mostrou mais humano do que o comunismo. O comunismo foi uma praga.
no mundo, matou, esmagou milhares de pessoas, se levantou em cima dos crânios de homens trabalhadores, de homens que tinham suas fazendas, seu gado, seu ouro. Eles saíram tomando. Mais do que Hitler, Stalin foi a figura do anticristo. Pior, alguns achavam que ele era Messias. Grupos religiosos, escondidos, secretos. Stalin é o cara. Cara legal, cara legal. Cara legal, nem para a mãe dele. Talvez para a mãe dele, né? Mas para o resto do mundo, um monstro e uma serpente maligna. Estuda a história de Stalin, Revolução Russa, stalinismo, surgimento do comunismo, e você vai perceber como esse regime foi terrível. Eu não entendo como é que ainda existe um partido comunista. Nós somos um partido comunista. Comunista como? Todo mundo comum. Todo mundo comum, né? Então quem tem 5 casas, o governo vem, toma, e todo mundo fica comum. Stalin fez isso também. Stalin foi lá, quem tinha 5 casas, ele tomou as 5 casas. E o dono das 5 casas se lascou. Vai para o campo de concentração, morrer lá de doença, porque você não tem mais nada na vida. A história, ela mostra que a população, ela é manobrável mediante propaganda. E aquelas propagandas que Stalin fazia, que mais tarde Hitler fez, era uma manipulação. Mostrar todo mundo rindo, uma mulher bonita na fábrica rindo. Eu sou comunista, eu trabalho para a comunidade. Coisa bonita, todo mundo em comunidade. Uma bomba, uma miséria, um inferno, aonde só lucraram os oficiais de Stalin, os que sobreviveram, porque Stalin, quando amanhecia com dor de barriga, ele matava todo mundo. Mata o general fulano, mata o general ciclano, e o cara lá matava mesmo. Quando nós estudamos a história, podemos ver o diabo enganando a humanidade com facilidade. Basta uma propagandazinha e a turma entra logo na sintonia. Quando eu era jovem e eu fui militar, aí vinha uns abestalhados: eu sou comunista. Sim, você é comunista por quê? Eu gosto de todo mundo comum, todo mundo tendo as coisas. Que fantasia! Tem gente que dorme até meio-dia e quer ter a mesma coisa do que outro que acorda de 5 horas da manhã. Então, veja como muitos brasileiros morreram aqui no Brasil defendendo o comunismo. Não sabia ele que o comunismo era uma fera que devorava os seus próprios filhos sem piedade e sem dó. E que, repetindo, Hitler era uma criancinha perante Stalin, e que os judeus comeram do seu próprio veneno, porque foram eles que criaram o campo de concentração. E depois os filhos deles morreram no campo de concentração. De sorte que nesta história do mundo, ninguém é vítima, todos são vilões. De um lado alguém sofreu, mas do outro lado a mesma família fez sofrer. Parece que alguém comeu do seu próprio veneno. E nisso alguém pode dar uma ditadinha: eu sou um coitadinho do universo, fulano nos lascou, fulano nos ferrou, tal. Mas pulando um pouquinho o outro lado, no outro país, eles ferraram os outros. Tomaram as terras, mataram, enriqueceram ilicitamente. O cara que não tinha nenhum gato, acabou tendo 10 mil cabeças de gado. O cara que não tinha 1 metro de terra, acabou tendo quilômetros e mais quilômetros de terra. Por quê? Porque eu sou oficial de Stalin. Eu faço parte do Stalingrado. Eu sou oficial de Stalin. Eu mando nesse negócio aqui. Todo leite, toda vaca, todo boi é meu. É do Estado. Todo mundo vai comer em comum. Todo mundo vai comer em comum numa ova. Ali era só eles que comiam. E os outros morriam de fome. Essa história do comunismo é uma história bacana. Uma história que você devia estudar. Uma história que você devia analisar direitinho, para não ser levado por ventos de opiniões. Cada um tem opinião sobre tudo, né? Cada um tem o direito de ter opinião e de observar as coisas. Você tem esse direito. Observe, olhe as coisas. E se cumpriu o que a Bíblia diz: com o juízo que julgardes sereis julgados.
E com a medida que medirdes, sereis medidos. Medirão a vós. Às vezes reclamamos porque alguém fez alguma coisa conosco, mas quando olha a história, percebemos que a gente também fez alguma coisa errada. E apenas estamos recebendo a medida com que medimos. A história mostra que o homem é uma fera, o pior de todos os animais, louco, irracional, que em nome do poder devora e bebe o sangue de qualquer um. De qualquer um. Não, aqui não tem vitimazinha, nem os Estados Unidos é vitimazinha, ninguém é vitimazinha não. Na guerra, todos são vilões. E aqueles que morreram, aí sim, aquelas são as vítimas. As vítimas que perderam seus filhos, sua casa, perderam seu gado, e de uma hora para outra, por causa de um livro, de um escritor que fez uma poesia, imagina um estado, todo mundo trabalhando para todo mundo, e todo mundo tendo igual. Onde existe isso no planeta Terra? Onde? A China é comunista. Vai lá na China, você vai encontrar um cara que trabalha de 5 da manhã a 5 da tarde, e vai encontrar o chefão dele, gordão, que manda em tudo e tem tudo. Mas não é comunista? Que comunistas capitalistas, hein? Comunismo e capitalismo. Ideologias. E eu fico imaginando, eu volto a imaginar, e eu queria que você imaginasse também aqueles jovens no meio da rua. Somos comunistas, sem saber que idiotice era o comunismo. Aí lá havia a polícia, matava todo mundo e ele trocava tiro. Somos comunistas, somos abestalhados, somos idiotas. A história nos leva a acreditar nisso. Paz e luz na tua vida, paz e luz.